Caminhantes, e aí, como é que vocês estão? Caminhando bastante? Bom, eu estou aqui para mais alguns passos com você, não é mesmo? Estou aqui, olha, esse é um caminho, né? Um caminho simples, bonitinho, bacana, né? Ele fica meio próximo aqui ao lago, né? Ali embaixo, tal, você vai ver, né? O Lago das Ninféias, lá embaixo, direitinho, né? Tal, e eu estava passando por esse caminho aqui, tá? E esse caminho me fez lembrar, né? É assim, né? A gente vai caminhando, vai andando, vai meditando nas coisas e vai lembrando da palavra de Deus, das coisas que acontecem, que você lê na palavra, e isso vem trazendo à sua mente, né? As coisas que você relaciona, tá, né? E esse texto aqui, esse momento, esse caminho, caminhando aqui, né? Me fez lembrar também de dois homens que, certo momento, a Bíblia nos registra, que eles também estavam caminhando. Estavam num caminho. Na verdade, o caminho deles ia de Jerusalém até uma aldeia próxima chamada Emaús. Então, esses dois homens caminhavam e eles estavam com o coração um pouco apertado, com o coração um pouco angustiado, o coração um pouco nervoso, não é? Porque as notícias que eles tinham, o que havia acontecido em Jerusalém naqueles dias, naquele dia, era algo muito ruim, muito triste, e que trouxe um abatimento a eles e trouxe assim uma quebra na esperança que eles tinham, né? E eles iam comentando entre si exatamente isso, né? Porque eram os dias em que Jesus havia morrido. Foi logo em seguida, né, a morte de Jesus. Então eles estavam voltando para a sua aldeia, talvez depois da peregrinação e caminhar aprendendo de Jesus, eles voltam agora para suas casas, mas o coração abatido e triste, e eles comentavam, nós esperávamos que ele fosse, né, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Tá? E de repente a morte de Jesus traz a eles essa angústia, né, de ver perdido toda a sua esperança, de ver ido por água abaixo tudo aquilo que eles sonhavam, que eles imaginavam que aconteceria de bom, né? E parece que tinha perdido tudo isso. Tá? Mas a Bíblia registra que ao caminharem, andarem por aquela estrada, estava aproximadamente uns 5 quilômetros, uma outra pessoa, um outro homem, se aproximou deles e se pôs a caminhar com eles. E começou a perguntar para eles, né? O que vocês estão falando aí? Do que vocês estão conversando? E eles falam assim, mas você é o único que não sabe o que aconteceu? Né? Da desgraça que nos aconteceu? Da nossa esperança que morreu? Porque esperávamos que Jesus nos libertasse e ele acabou sendo morto. Agora ele morto não tem mais esperança para nós. Mas aquele homem que estava junto com eles começou a falar e mostrar para eles que, na verdade, tudo o que aconteceu com Jesus ele já estava previsto, e a profecia que falava do Messias dizia exatamente isso, que o Messias viria, sofreria, padeceria e morreria para poder libertar o povo. Mas eles ainda não tinham entendido, compreendido, mas nesse caminhar, nesse falar, nessa conversa, eles acabaram chegando até a cidade onde eles iam, até o lugar onde eles iam, e já estava tarde, e eles entraram para pousar, e o viajante que estavam com eles ia seguir mais em frente, fez como se fosse mais em frente, e eles falaram, não, ela já está tarde, fica aqui conosco. Então aquele homem entrou com eles e se pôs à mesa com eles, e no momento em que foi partir o pão, este homem pegou o pão, deu graças. A hora que ele partiu o pão, abriu-se os olhos daqueles dois discípulos, eles perceberam que era Jesus que estava com eles. A alegria, a satisfação, o prazer, de repente tomou conta novamente do coração deles, e que imediatamente eles voltaram para Jerusalém para contar para os outros discípulos o que havia acontecido. Só que Jesus naquele momento vai embora novamente, não é? Gente, sabe o que eu queria lembrar com vocês nesse momento, nessa história, que esse caminho, né, aqui me fez lembrar, tá? É que às vezes a gente se encontra nessa mesma situação. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, alguma esperança que nós tínhamos, e parece que vai embora. Algo acontece, situações diversas, poderia citar muitas coisas aqui, mas tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, porque nós estamos sujeitos a viver, a conviver e a sofrer muitas situações assim.
algo tão bom, tão feliz, tão alegre que está nos acontecendo, de repente dá uma virada e tudo aquilo que a gente esperava que fosse melhorar, acaba entrando numa depressão e vai nos afligindo, vai tirando a nossa alegria e a angústia, a tristeza, vai invadindo o nosso coração e a gente no caminho vai andando para frente cada vez mais, passam os dias e parece que nós só encontramos tristeza. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está pronto para caminhar com você também. Assim como ele se pôs a caminhar com aqueles dois homens e trouxe para eles a alegria novamente, trouxe para eles a satisfação, né? Ele também está disposto, né, a fazer isso conosco. Só que às vezes quando a gente está caminhando e está nessa angústia, a gente não consegue ver direito as coisas. Assim como aqueles homens não conseguiam ver direito, né, o cumprimento da profecia e ver que o que havia acontecido já estava, né, previsto acontecer. O que aconteceu com Jesus já estava previsto, as escrituras já diziam que aconteceria aquilo, mas eles não conseguiam entender, não conseguiriam ver, porque a tristeza era maior, a angústia era maior, tomava conta da compreensão, do entendimento. Mas Jesus vem para esclarecer, Jesus vem para trazer o ponto de equilíbrio, né, do sentimento com a realidade, com o senso, né, crítico. Jesus vem para trazer este equilíbrio, né, da fé com a razão, certo? E aí quando se põe a eles na manifestação da sua presença, ao partir o pão, quando ele levanta o pão e dar graças a Deus, então aqueles homens conseguem entender e compreender de que ele era Jesus, de que o que ele havia falado ali com eles fazia todo o sentido. Então novamente o coração deles se enche de alegria. Então assim Jesus também, ele quer falar conosco, quer nos dar direção, ele quer manifestar a sua graça, quer manifestar o que ele pode fazer, o partir o pão. Esse partir o pão quer dizer assim, a manifestação do momento mais importante de Deus conosco, é quando ele nos abençoa, nos suprindo, cuidando, nos dando valor das coisas, nos mostrando, né, tudo o que ele tem e o amor dele por nós. Mas nós precisamos sentar com ele, aprender dele, ouvi-lo, tá? Então quero convidar você, né, a estar aí meditando, pensando nisso, né, e não deixando que a angústia, a tristeza invada assim o coração e te vença, né? Mas vença com Jesus essa angústia, essa tristeza. Procure Jesus, procure ouvi-lo, procure dar ouvido a ele, tá? Procure caminhar com ele, deixe que ele se aproxime de você, se aproxime dele, tá bom? E assim com certeza, né, essa caminhada vai ser muito mais feliz e você vai poder ver renascer no seu coração a esperança, a alegria e o prazer de viver, tá bom? É isso aí. Hoje a nossa caminhada se encerra por aqui, tá bom? E você fique na paz. E até os próximos passos, tá bom? Fica na paz.